pensamentos novos, atitudes novas, sentimentos novos. Mas, Senhor, como é que eu produzo? Eu faço isto em você. Apenas fica em mim. Permanece em mim. Esteja em mim. Esteja em mim. Agora eu quero compartilhar com você alguns textos belíssimos de um livro chamado Filhas de Deus. Filhas de Deus, da escritora Ellen White. Ela diz: respeito próprio, no capítulo 12, amar os outros e amar a si mesmo. Muitas mulheres, e ela está falando aqui para as mulheres, é um livro específico, por isso o título Filhas de Deus, ela diz: muitas mulheres lutam com sentimentos de autoestima e valor aos olhos de Deus, como em outras partes deste livro, as passagens usadas serão na direção de dar luz às mulheres a respeito de valor próprio. Aplicam-se a homens também, obviamente. Se desejamos fazer bem às pessoas, nosso êxito nesse sentido será proporcional à confiança no interesse e na estima que dispensamos. O respeito manifestado ao ser humano que luta é o seguro meio através de Cristo Jesus para a restauração do respeito próprio perdido pelo homem. Nossas ideias antecipadas do que ele poderá tornar-se são um auxílio que não podemos apreciar completamente, mas é fundamental. O valor que as pessoas têm. Nós desconsideramos o valor que as pessoas têm. Devemos nos respeitar, ela diz. O Senhor deu a cada um de nós o senso de respeito próprio. E não se deve contrariá-lo frontalmente. Deus deseja que nos respeitemos. Em nossas famílias e na igreja, procuramos com demasiada frequência destruir o respeito próprio. Ela diz até nas igrejas. Destruir o respeito próprio na família. Não façamos isto. Não façamos em nossas escolas, nem os responsáveis por eles. O professor deve ser um padrão para o aprendiz. Se quiser que os jovens o respeitem, deve respeitá-los. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove e o abençoe. Quem deve dar o padrão de ser agradável é o Senhor. Se nós agradamos ao Senhor e o Senhor nos corresponde, e por que agradar ao Senhor? Porque o Senhor se desagradou por nós. Só por isso. O Senhor nos amou tanto, nos respeitou tanto, nos deu tanto valor, que agora o mínimo que nós podemos fazer pelo Senhor é viver uma vida que o agrade, que o louve, que o bendiga, que o exalte. E o desagrada quando nós não reconhecemos que Ele nos deu valor. Não é a prova de verdadeira humildade andar de cabeça baixa e o coração cheio de pensamentos em torno do próprio eu. E aqui é uma questão muito importante. Pessoas com baixa autoestima normalmente são muito centradas no seu eu. Pensam muito nelas mesmas, pensam muito nas suas deficiências, pensam muito que elas não são capazes. Ela está sempre no foco. Eu. Elas não pensam nos outros, elas não levantam-se para enxergar o valor dos outros, porque, obviamente, ela fica muito tempo ocupada com ela mesma. Pessoas de autoestima baixa, ou seja, que não têm consideração por elas mesmas, ao mesmo tempo, elas passam muito tempo considerando o próprio eu, só que por uma visão deturpada e equivocada. Olha o contraponto que se faz.
Baixa autoestima, não sirvo para nada, não sou nada, não posso nada, não sou ninguém, os outros são melhores do que eu. Enquanto ela está alimentando esta ideia de que ela é menos, que ela não serve, que ela é inútil, ela, ao mesmo tempo, ela não sai de si. É o tempo inteiro voltado para o seu próprio eu. Pessoas que se veem muito inferiores a outra pode dar a ideia de que são humildes e não são humildes. Elas não são humildes. Gastam muito tempo com o próprio eu. Então não é prova de verdadeira humildade andar de cabeça baixa e o coração cheio de pensamentos em torno do próprio eu. Cabe-nos o privilégio de ir ter com Jesus e ser purificados e estar perante a lei sem acanhamento nem remorso. Sem acanhamento nem remorso.